A história de Lima Barreto se confunde. Se confunde com a sua história, se confunde com uma certa história do Brasil que prometeu inclusão, mas entregou muita exclusão social. Confunde-se também com sua obra, sem ser um resumo dela. Como vamos ver aqui, Lima poderia estar em cada um dos seus personagens, bem como passaria a viver com seus personagens. Ele era Isaías Caminha, Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, Vicente Mascarenhas, e vivia assombrado por eles. Eles eram os seus fantasmas prediletos. Lima Barreto era neto de escravizados pelos dois lados. Sua avó materna, por exemplo, conta uma história muito conhecida do Brasil, onde se distingue apenas um dos lados familiares, o materno. A mãe de Amália Augusta era uma escravizada alforriada. Seu pai, não declarado, era Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, médico bastante ilustre na corte, em cuja família ela foi adotada. O doutor Pereira Carvalho era o proprietário de sua avó e provavelmente o seu avô. Mas a história da família de Lima é ainda muito pouco conhecida. Ela narra a sina de famílias negras, afrodescendentes, que encontram brechas no sistema escravista, formaram-se, profissionalizaram-se e provaram que a verdadeira abolição se dá pelo mérito e pela educação, e não apenas pela letra da lei. O pai de Lima, João Henriques, era filho de uma escrava e de um madeireiro português e transformou-se em um tipógrafo bem-sucedido, apadrinhado do poderoso Visconde de Ouro Preto, chefe do último gabinete do Império. Dona Amália formou-se professora e era diretora de uma escola para moças, em Laranjeiras. Jovem, com 16 anos apenas, ela encara bem a Câmara e mostra como o futuro havia de ser seu. Foi em 1878 que o tipógrafo João Henriques de Lima Barreto e a professora Dona Amália Augusta Pereira de Carvalho se casam na Capela Imperial. O jovem casal Barreto vai morar, então, nas Laranjeiras, numa casa alugada, na Rua Ipiranga, número 18. Na foto que vocês veem aqui, de 1908, nós vemos ao fundo a Praça de Touros, crianças brincando na rua, e também é fácil notar a mistura entre casarões e chalés. Na própria residência, Dona Amália Augusta abriu uma escola primária para meninas, o Colégio Santa Rosa. Já João Henriques trabalha no jornal A Reforma, cujo proprietário é o então deputado-geral Afonso Celso de Assis Figueiredo, futuro Visconde de Ouro Preto, seu amigo e padrinho de casamento. Em 1879, num parto muito complicado, nasce Nicomedes, o primeiro filho do casal. A criança sobrevive só 8 dias. Enquanto isso, Amália Augusta sofre uma paralisia nas pernas e é obrigada, pela vida fora, a usar muletas. Foi no dia 13 de maio de 1881 que nasceu Afonso Henriques de Lima Barreto. Exatos 7 anos antes da abolição legal no Brasil. Data que o futuro escritor tomaria como uma espécie de presságio. Dizia ele que iria contar a história dos povos africanos que vieram e viveram no Brasil. É em 1882, um ano depois, que nasce Evangelina, a irmã mais próxima do escritor. Amália Augusta, porém, começa a manifestar os primeiros sintomas de tuberculose. Era a peste negra, que mais matava no Rio de Janeiro dessa época. Com a saúde delicada, a professora fecha o Colégio Santa Rosa. Amália vai ter um parto depois do outro. Primeiro vem Carlindo, depois Eliezer, mas o destino foi cruel, matreiro até.
E em 23 de dezembro de 1887, falece Amália Augusta, vitimada pela tuberculose. Mas a vida corre. Estamos no ano de 1888 e Lima começa a frequentar a escola pública municipal da Rua do Resende. Foi sua professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, a primeira a contar para a turma do Lima que não haviam mais escravos no Brasil. Era bom saber que trouxe à cidade a lei da abolição de 1888, que aquela alegria que trouxe à cidade foi geral no país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos a sua injustiça ordinária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, na Rua do Resende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa, mas com aquele feitio mental de crianças, só uma coisa me ficou. Livre! Livre! Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas da nossa fantasia. Mas como estamos ainda longe disso? Como ainda nos enlaiamos nas teias dos preceitos, das regras, das leis? São boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo inflexível, o tempo que, como o moço, é irmão da morte, vai matando aspirações, tirando perempções, trazendo desalento. E só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. No dia 13 de maio, quando completa 7 anos, Lima assiste em companhia do pai aos festejos da abolição da escravidão. Vê a princesa Isabel no balcão do Paço Imperial e dias depois comparece com João Henriques, mão a mão, na missa em ação de graças celebrada no campo de São Cristóvão. Era um novo Brasil que nascia no pós-abolição. Liberdade, dizia o Jornal do Comércio, esse é o seu dia. Para dar conta do custeio da família, João Henriques começa a trabalhar de noite como paginador da Tribuna Liberal, jornal ligado a Afonso Celso e ao Partido Liberal. Em 1889, ele já é chefe de turma e depois viraria mestre das oficinas de composição da imprensa nacional. Mas a sorte não estava decididamente do lado dos Barretos. Em 15 de novembro, é proclamada a República. Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, tinha sido o presidente do último gabinete do Império. Ouro Preto é então preso e exilado. Crítico do caráter elitista e autoritário do novo regime, Lima Barreto, anos depois, escreverá as suas recordações sobre a República. Lília, sobre a tal história da proclamação da República, só me lembro que as patrulhas andavam nas ruas armadas de carabinas e que meu pai foi, alguns dias depois, demitido do lugar que tinha. E só. A República do Brasil, a República no Brasil, é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia.
Ninguém admite que se divirja deles, e para que haja divergências, há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério, e os empreguinhos, que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção, todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Por conta das... Por conta das suas ligações com Ouro Preto e outras figuras da monarquia, João Henriques cai em desgraça e se demite da imprensa nacional. Ele seria um dos primeiros desempregados da República. Mesmo no exílio, Ouro Preto socorre João Henriques, conseguindo-lhe um emprego de escriturário nas colônias de alienados, na Ilha do A família de Lima Barreto muda para o sítio do Caricó, na Ponta do Galeão. Na foto atual, que vocês veem aqui, uma base da aeronáutica. O lugar não era nenhum paraíso no começo do século XX e todos os Barretos contraem malária nos primeiros meses na ilha. Mas Lima gostava mesmo de lá. E essa foi, nesse lugar, a única casa em que Lima escreveu que poderia chamar de sua. Mesmo assim, ele ficava por lá apenas nos finais de semana. Durante a semana, ele era aluno interno no Liceu Popular Niteroiense. Já João Henriques é promovido ao almoxarife das colônias de alienados, cargo que acumula com os de escriturário e agente dos Correios da Ponta do Galeão. Ele vai mesmo se reinventando, João Henriques. De tipógrafo, passa a administrador, agricultor e alienista. Mas a relativa calma dos Barreto iria acabar. Em carta datada de 28 de novembro de 1893, o pai de Lima Barreto comenta os combates da revolta da Armada que estouravam na Ilha do Governador. A ilha estava ocupada nesse momento pelos revoltosos. Desse período datam, então, muitas lembranças de Lima Barreto, as fraquezas do pai e, sobretudo, a amizade comovente que Lima construiu e guardou com Manuel de Oliveira, o seu Manuel Cabinda. Manuel de Oliveira. A história da mágoa que o levou a uma semiloucura, ele me contou muitas vezes de um modo inalterável. Cabinda de nação, ele viera muito menino da costa da África, e um português hortelão o comprara e lhe ensinara o ofício de plantar couve. O seu senhor tinha uma grande horta, e logo que o pobre Manuel, era esse o nome do meu Cabinda, logo que o pobre Manuel cresceu um pouco, pela manhã, com verduras cuidadosamente contadas pelo senhor, ele saía para o Catete e Botafogo a vender couves, repolhos, cenouras, etc. Levavam as verduras e legumes, preços marcados, mas ele as podia vender mais caro, ficando para si o excedente. Durante anos, Manuel de Oliveira, pois, como era costume, veio a usar o sobrenome do Senhor. Fez ele isso ao sol e à chuva, juntando nas mãos do Senhor os seus lucros diários. Quando chegou a certa quantia estipulada, o Oliveira, dono da horta, deu-lhe a carta de alforria. Não saía da companhia do seu antigo senhor e com ele continuava a trabalhar mediante salário. Por esse tempo veio Manuel de Oliveira a conhecer uma pretinha escrava que a acudia pelo nome de Maria Paulina. A comborça interessou-o a ele e, vista das condições de fortuna em que estava, resolveu agir os preliminares indispensáveis
tomar estado. Libertou a rapariga, comprou uns móveis toscos, alugou um tugúrio e foi morar com a Maria Paulina. Assim ia correndo a sua vida, quando ele teve a honra, na sua humildade, de ser objeto de drama. Maria Paulina fugiu. O fato abalou o pobre preto em todo o seu ser. Ficou meio pateta, deu em falar sozinho, abandonou a horta e deixou-se errar esmo pela cidade, dormindo aqui e ali. A polícia apanhou e meteu-o no asilo de mendigos. Daí foi enviado para a Ilha do Governador e internado numa espécie de colônia de pedintes. Meu pai foi, em 1890, nomeado para um pequeno emprego delas. Fomos todos morar lá e foi então que eu conheci Manuel de Oliveira. Sóbrio, trabalhador e disciplinador, o velho preto Cabinda não sofria nenhum constrangimento. Era até encarregado de uma seção importante que superintendia com mais acrisolado devotamento. Manuel dirigia a ceva dos porcos e para eles cozinhava. Muito menino, eu tinha 9 anos. Apesar de não ser muito regular, corria toda a colônia e dependências. O velho Oliveira dava-me sempre mimos. Era uma fruta, era um badog, era uma batata doce assada no braseiro do seu fogão. Ele sempre tinha um presente para mim. Eu o amei desde aí. E quando há anos o levei para o cemitério de Inhaúma, foi como se enterrassem minhas esperanças, muitas esperanças da minha meninice e adolescência na sua cova. Um dia o médico deu-lhe alta e ele veio morar definitivamente conosco. Pude então conhecê-lo melhor e apreciar a grandeza de sua alma e a singularidade de suas opiniões. Coisa curiosa, Oliveira tinha em grande conta a sua dolorosa Costa d'África. Se eu motejava dela, o meu humilde amigo dizia-me: Senhor Lifonso, o senhor diz que lá não há quem saiba ler. Pois olhe, os doutores daqui, quando querem saber melhor, vão estudar lá. Além de ter esse singular e geral orgulho pela África, ele tinha um particular pela nação. Para ele, Cabinda era a nacionalidade mais perfeita e superior da terra. Nem todo negro podia ser Cabinda. Manuel, Nicolau é Cabinda? Qual o quê? Aquele negro feiticeiro por ser Cabinda? Aquilo é Congo ou Boca de Benguela. Havia muita coisa de singular e curiosa nessa pobre alma de negro que me acompanhou durante quase 30 anos, através de todas as vicissitudes. Devo-lhe muito amor e devotamento. Conto um pequeno fato. Quando minha família atravessou uma crise aguda, quando veio a nossa tragédia doméstica, Manuel de Oliveira chegou-se a mim e emprestou-me 100 mil réis que economizara. Muitos outros fatos se passaram entre nós dessa natureza. E agora que o desalento me invade, eu não posso relembrar essa figura original de negro sem considerar que o que faz o encanto da vida, mais do que qualquer outra coisa, é a candura dos simples e a resignação dos humildes. Mas na Ilha do Governador, tudo volta ao normal. A revolta acaba e Lima completa o curso secundário e parte do suplementar no Liceu Popular Niteroense.
O rapaz, então, é matriculado no Colégio Paula Freitas, um preparatório da Escola Politécnica. João Henriques queria ver o filho doutor. E ele consegue, entra no curso. Na foto de 1896, carcomida pelo tempo, lá está ele, olhando para frente, gravata larga, colarinho desalinhado. Ele é o mais negro da turma. Lima se matricula, então, no primeiro ano da Politécnica, com a intenção de cursar engenharia civil. Passa a residir em pensões no centro da cidade e gosta muito da nova vida. Logo em novembro, porém, é reprovado em todas as cadeiras do primeiro ano, exceto física. Lima passa a frequentar a Biblioteca Nacional e também os cafés do centro, na companhia de amigos da faculdade, como Antônio Noronha Santos, Manuel Bastos Tigre, Manuel Ribeiro de Almeida, José Oiticica e seu colega de quarto, Nicolau Cianco. Essa é a autodenominada turma do contra. Mas a vida de estudante não é fácil. Lima é reprovado mais uma vez em cálculo e geometria descritiva em 1898, e ainda no ano seguinte é obrigado a se matricular pela terceira vez no primeiro ano da Politécnica. E no final do ano tem sua quarta reprovação em cálculo. Como não perdi a ironia, Lima se define então como um crônico. Diz ele, sou crônico. Data do dia 2 de julho de 1900, a sua primeira anotação no diário íntimo. Um diário extravagante. Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Nasci em segunda-feira, 13 de 5 de 81. O meu decálogo: 1. Não ser mais aluno da Escola Politécnica. 2. Não beber excesso de coisa alguma. 3. No dia em que comecei a escrever uma esperança pousou. Em novembro, Lima é finalmente aprovado em cálculo e estreia no jornalismo com o pseudônimo Alfazer. Em colaborações posteriores, ele vai assinar como Momento de Inércia, numa alusão ao jargão da mecânica, mas também à sua situação na Politécnica. O ano de 1901 começa com mais problemas na faculdade. Lima vai acumulando reprovações. E foi em 1902 que João Henriques, o pai de Lima, enlouqueceu. Obcecado pela contabilidade das colônias de alienados e por conta de um desfalque que lhe foi injustamente atribuído, o pai de Lima endoidece como seus pacientes. João Henriques recebe o diagnóstico de neurastenia, então um termo genérico para todo tipo de transtorno mental. João Henriques fica 3 meses afastado e já em 1903 estaria aposentado. Já Lima tem sua 5ª reprovação em mecânica racional e registra no diário íntimo que está comendo pouco e por causa das dificuldades financeiras. Juntando então 2 mais 2, as dificuldades na Politécnica e os custos com a família, em 18 de junho, Lima se inscreve para um concurso numa vaga de amanuense na Secretaria da Guerra. Ao longo de 8 dias, ele faz provas de português, francês, inglês, aritmética, álgebra, geometria, geografia, história, direito, redação oficial e caligrafia. Fica em 2º lugar. A sua pior nota foi justamente em caligrafia. Destreza necessária a um amanuense que vive a vida copiando leis, textos e outros documentos. Mas uma nova vaga é aberta
e ele é nomeado amanuense na Secretaria da Guerra, sediada na Praça da República, bem ao lado da Estação Central. Desde então, ele faria todo tipo de crítica ao funcionalismo público, sem, porém, largar seu emprego. Logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria, senti bem que todos nós nascemos para emprego público. Foi a reflexão que fiz. Ao me julgar tão em mim, quando após a posse e o compromisso ou o juramento, senti-me perfeitamente à vontade na mesa em que me determinaram. Nada houve que fosse surpresa, nem tive o mínimo acanhamento. Eu tinha 21 para 22 anos e nela me abanquei como se há muito já o fizesse. Tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para ofício de auxiliar o Estado com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação. Puseram-me a copiar ofícios e a minha letra tão má e o meu desleixo tão meu, muito papel fizeram-me gastar, sem que isso redundasse em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais. Mas, como dizia, todos nós nascemos para funcionário público. Aquela placidez do ofício, sem atritos, sem desconjuramentos violentos, aquele deslizar macio durante 5 horas por dia, aquela mediania de posição garantindo inabalavelmente uma vida medíocre. Tudo isso vai muito bem com as nossas vistas e os nossos temperamentos. Os dias no emprego do Estado nada têm de imprevisto, não pedem qualquer espécie de esforço a mais para viver o dia seguinte. Tudo corre calma e suavemente, sem colisões nem sobressaltos, escrevendo-se os mesmos papéis e avisos, os mesmos decretos e portarias, da mesma maneira, durante todo o ano, exceto os feriados santificados e o de ponto facultativo. Aliás, invenção das melhores da nossa República. De resto, tudo nele é sossego e quietude. O corpo fica em cômodo jeito, o espírito aquieta-se, não tem efervescências nem angústias. Em novembro de 1903, Lima abandona de vez a Politécnica. Vira arrimo de família. Na escola politécnica, é de praxe, de regra até, que todo filho, sobrinho ou parente de capitalistas seja aprovado. E todos eles, ignorantes e arrotando um saber que não têm, vêm para a vida. Mesmo fora das profissões a cujo exercício lhes dá direito o título, vêm para a vida criar obstáculos aos honestos de inteligência, aos modestos que estudaram, dando esse espetáculo ignóbil de diretores de bancos oficiais, de chefes de repartições, de embaixadores, de deputados, de senadores, de generais, de almirantes, de delegados, que têm menos instrução do que um humilde contínuo. Seu expediente funcional, agora na secretaria, passava a ser das 10 às 15 horas. Era lá, como funcionário público, que ele dizia que o corpo ficava descansado e o coração mais tranquilo. Por sinal, ao longo dos anos, escreverá diversas ficções, crônicas, artigos, sempre no Jornal da Secretaria da Guerra.
O salário de R$ 200 mil, somado à aposentadoria do pai, permite a Lima alugar uma casa por R$ 120 mil nos subúrbios de Todos os Santos. A residência dos Barreto passa a ser conhecida em toda a vizinhança como a Casa do Louco, ou na definição de Lima, era lá que morava a sua desgraça doméstica. O escritor viaja, então, diariamente nos vagões de segunda classe da Central do Brasil, ambiente que lhe proporciona realizar uma espécie de literatura em trânsito. É por lá que ele anota ruas, arquiteturas, personagens. Aqui vocês veem, vocês já viram a linha do trem, uma linha simbólica que unia e afastava o centro dos subúrbios. Esse é um vagão de segunda classe. E as imagens seguintes são imagens de Todos os Santos, que Lima, por vezes, brincava que os santos haviam esquecido Todos os Santos há muito tempo. Provavelmente é nessa época que se dá o início dos problemas de Lima com a bebida. Em nota datada desse período, ele registra a necessidade de não beber em excesso coisa alguma. Em novembro de 1904, Lima Barreto testemunha os tumultos da revolta da vacina e a repressão militar. Escreve sempre contra o uso da força por parte do Estado. Ele integra também, nessa época, a confraria, a famosa confraria do Esplendor dos Amanuenses, uma confraria informal de boêmios e colegas de profissão que se reunia diariamente nos bares e cafés do centro da cidade para discutir coisas graves e insolúveis. No seu diário, ele anota. Anotação sem data. A capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. No dia 12 de janeiro de 1905, registra mais um projeto literário no Diário Íntimo. Pretendo fazer um romance em que se descrevam a vida e o trabalho dos negros numa fazenda. Será uma espécie de Germinal Negro com mais psicologia especial e maior sopro de epopeia. 14 de janeiro. Perdi a esperança de curar meu pai. Coitado, não lhe afrouxa a mania que cada vez mais é uma só. Não varia. Vai ser preso. A polícia vai matá-lo. Se ele sair à rua, trucidam-no. Pobre do meu pai. 17 de janeiro. Hoje à noite, recebi um cartão postal. Há nele um macaco com uma alusão a mim. E embaixo, com falta de sintaxe, ao seguinte: nécios e burlescos serão aqueles que procuram acercar-se de prerrogativas que não têm. Desgosto. Desgosto que me fará grande. Nessa época, Lima Barreto também lê Le Bovary, uma obra de Jules Gaultier, que teve imensa influência nas ideias de Lima, influência literária, influência filosófica. O escritor seria contra os estrangeirismos, contra os bovarismos, a mania que os brasileiros têm de passar pelo que não são. Em 1905, Lima Barreto publica no Correio da Manhã uma série de 26 reportagens. Chamava-se O Subterrâneo do Morro do Castelo. Nela, Lima Barreto, criticando a reforma Pereira Passos, falava da presumida existência de tesouros dos jesuítas enterrados naquele local. Em 1916, ele pega uma licença de outubro até janeiro do ano seguinte. O motivo do afastamento para tratamento de saúde continha o seguinte diagnóstico: fraqueza geral. Mas Lima não se acomoda, não. Logo em 1907, lá está ele, colaborando nos primeiros números da revista Fonfon, que se definia como um seminário alegre, político e esfuziante.
ele adota uma série de pseudônimos. Phileas Fogg, Sherlock Holmes, mas, em junho, já se demite da Fonfon. Reclama da má vontade da diretoria em publicar os seus textos. Esse era Lima Barreto, sem tirar nem pôr. Afinal, a essas alturas, ele já estava se dedicando à sua própria revista, a Floreal, uma publicação bimensal de crítica e literatura que contava com a colaboração e a direção de Lima Barreto. Lá, Lima publicaria os primeiros capítulos do seu Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Era a história do garoto, filho de padre com uma negra, que conhece a sua cor, a caminho da cidade grande, e quando o dono de um bar lhe pede, não lhe serve uma média. O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz. Não sei mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno palco onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota para pagar. Como se demorassem em trazer o troco, reclamei. Fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em prantos. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei. Em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os ombros largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos fidalgas, com dedos afilados e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão valentemente bonitas, que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que sua condição a obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem extraordinariamente regulares, eu não era hediondo, nem repugnante. Tinha-o perfeitamente oval e a tez de cor pronunciadamente azeitonada. Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares profundas, traço de sagacidade que herdei do meu pai. Demais, a emanação da minha pessoa, os desprendimentos da minha alma deviam ser de mansetude, de timidez e bondade. Por que seria então, meu Deus? A Floreal, a revista da turma do Lima, duraria apenas 4 números e teria uma média de 30 assinantes, aos quais Lima Barreto agradece penhoradamente no final do último número. Em janeiro de 1908, Lima Barreto assiste à partida da esquadra norte-americana que estava de passagem pelo Rio de Janeiro. Fui a bordo ver a esquadra partir. Multidão. Contato pleno com meninas aristocráticas. Na prancha, ao embarcar, a ninguém pediam convite. Mas a mim pediram.
aborreci-me. É triste não ser branco. No dia 16 de julho, Lima registra pensamentos suicidas no seu diário. Hoje, quando essa triste vontade me vem, já não é o sentimento da minha inteligência que me impede de consumar o ato. É o hábito de viver, é a covardia, é a minha natureza débil e esperançada. Só o álcool me dá prazer e me tenta. Oh, meu Deus, onde irei parar? Em 22 de setembro de 1909, um protesto de estudantes da Politécnica e de outras faculdades do Rio de Janeiro é brutalmente reprimido. 2 estudantes são mortos naquela que ficou conhecida como a Primavera de Sangue, um episódio que se tornou bastante noticiado pela imprensa. No ano seguinte, Lima Barreto vai participar como membro do júri do julgamento dos militares acusados por homicídio. Vota na condenação dos réus, o que prejudica ainda mais a sua situação na Secretaria da Guerra. Escreve ele no seu diário íntimo: eu fiz parte do júri de um Vanderlei Alferes e condenei-o. Fui posto no índex. Ainda em 1909, no final de novembro, sai finalmente Recordações do escrivão Isaías Caminha, por uma editora portuguesa, e começa a ser vendido no Rio e distribuído por seu autor, Lima Barreto. Nova decepção. O lançamento de Isaías Caminha quase não é comentado pela imprensa carioca, que se sentir atingida pelo romance A Clé, que atacava, é claro, vários jornalistas. As escassas críticas sobre o livro recriminavam o romance como se ele fosse sem imaginação. O autor, anos depois, escreverá uma crônica chamada Amplios, em que ele afirma: a única crítica que me aborrece é o silêncio. Mas Lima não para. Publica sua primeira crônica na revista Gazeta, e esse é o início de uma fase muito produtiva na sua produção como cronista, ficcionista, dos jornais e revistas do Rio de Janeiro. É em 10 de novembro de 1910 que ele publica o conto A Nova Califórnia. A história trazia o personagem de Raimundo Flamel, um sábio falso que usa os ossos dos mortos para pretensamente produzir ouro. Aí estava a verve de Lima, sempre pronto a criticar a ganância capitalista, que não respeitava nada, nem mesmo aos seus mortos. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. O escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe deveria proteger a horta e a criação. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhões de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur. E mesmo entre as famílias, questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo. E houve uma vez
que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: papai, vamos aonde está a mamãe. Ela era tão gorda. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara, nem profanara as sepulturas. Fora o bêbado da cidade. Logo em janeiro de 1911, Lima Barreto começa a escrever o seu romance mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que estaria concluído em março. Ao mesmo tempo, passa a publicar também na Gazeta da Tarde, estreando com um conto fenomenal, O Homem que Sabia Javanês. Era uma crítica feroz aos estrangeirismos que assolavam o nosso país. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas e etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando as letras. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança. Breve. Espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês. Lima mostrava de que maneira no Brasil qualquer um virava doutor, em javanês, nesse caso. Em junho é a vez da mesma Gazeta da Tarde publicar a primeira versão em conto de Numa e a Ninfa. Essa era a história de um casal, Numa e Ninfa, que nada tinham de apaixonado e que provavam, na verdade, uma das filosofias de Lima Barreto, que o casamento não passava de um contrato. Numa virava político, mas era a ninfa que escrevia os seus discursos, todas as vezes. Até que um dia, num repente de naturalidade e imaginação, Numa resolve falar na Câmara de improviso. Foi um desastre. E é aí que se dá a cena fatal. Pela primeira vez,
A mulher lhe pareceu com pouca disposição de fazer o discurso. Mas Gilberta, se eu não o fizer amanhã, estou perdido. E o ministério? Vai-se tudo por água abaixo. Um esforço é pequeno. De manhã eu decoro. Sim, Gilberta. A moça pensou e, ao jeito da primeira vez, olhou o teto com os seus grandes olhos cheios de luz, como a lembrar-se, e disse: faço, mas você precisará ir buscar já 2 ou 3 volumes sobre colonização. Trata-se dessa questão e eu não sou forte. É preciso fingir que se tem leituras disso. Vá. Logo que o marido saiu, Gilberta redigiu um telegrama e mandou a criada transmiti-lo. Numa voltou com os livros. Ao anoitecer, ela recolheu-se à biblioteca e ele ao quarto. No começo, o parlamentar dormiu bem, mas bem cedo despertou e ficou surpreendido em não encontrar a mulher ao seu lado. Teve remorsos. Pobre Gilberta, trabalhar até aquela hora para o nome dele, assim, obscuramente. Que dedicação. E coitadinha, moça, ter que empregar o seu tempo em leituras árduas. Que boa mulher ele tinha. Não havia duas. Se não fosse ela, onde estaria a sua cadeira? Nunca seria candidato a ministro. Vou fazer-lhe uma mesura, disse ele consigo. Acendeu a vela, calçou as chinelas e foi pé ante pé até o compartimento que servia de biblioteca. A porta estava fechada. Ele quis bater, mas parou a meio. Vozes abafadas. Quem seria? Talvez Idalina, a criada. Não, não era. Era a voz de homem. Diabo! Ajoelhou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Quem era aquele tipo? Ah, era o tal primo. Então era ele. Era aquele Valdevinhos, vagabundo, sem eira nem beira, poeta sem poesias, frequentador de chopes. Então era ele quem lhe fazia os discursos. Por que preço? Olhou ainda mais um instante e viu que os dois acabavam de beijar-se. A vista se lhe turvou, quis arrombar a porta, mas logo veio a ideia do escândalo e refletiu. Se o fizesse, vinha a coisa a público. Todos saberiam do segredo da sua inteligência, e adeus Câmara, Ministério e, quem sabe, a presidência da República. Que é que se jogava ali? A sua honra? Era pouco. Que se jogava ali eram a sua inteligência, a sua carreira, era tudo. Não, pensou ele de si para si, vou deitar-me. No dia seguinte, teve mais um triunfo. Em nome da nação, é sempre melhor deixar a porta fechada. Estamos em outubro e Lima termina a publicação seriada de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O folhetim é, porém, praticamente ignorado pela crítica. De toda maneira, essa seria a cartada forte do escritor. Seu livro mais bem acabado e que tratava de Policarpo Quaresma, esse nosso Dom Quixote nacional.
Desde os 18 anos que o tal patriotismo o absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e o levou à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. Policarpo era, quem sabe, uma assombração de João Henriques, o pai de Lima, que sempre se reinventava. Eles moravam no mesmo sítio, combatiam formigas, ambos, e eram nacionalistas. No caso de João Henriques, ele era a favor da batata brasileira, ao invés da inglesa. No caso de Policarpo, a favor da introdução do tupi-guarani como língua nacional. Nos dois casos, não daria certo. Como se pode ver, Lima não parava de escrever. O que lhe atrapalhava mesmo era o trabalho como amanuense. Tanto que achava todo tipo de desculpa para se ausentar do funcionalismo público. Em 1º de fevereiro de 1912, entra com uma nova licença médica, até 30 de abril, para tratar de reumatismo poliarticular e hipercinese cardíaca, sintomas típicos do alcoolismo. Em 27 de junho é posto à venda o folheto picaresco, o chamisco ou o querido das mulheres. Mais outro, que se chamava Entra Senhor. Ambos colocados à venda pela revista O Riso. Esses textos picantes eram chamados na época de romances de sensação. O folheto não vinha assinado e o amigo de Lima, Noronha Santos, comenta que tais romances pornográficos não deviam ser muito bons. Afinal, dizia ele, Lima Barreto não conhecia muito dessa vida. Data desse ano também, a publicação em 2 fascículos das aventuras do Dr. Bogolov, episódios da vida de um pseudo-revolucionário russo que morava justamente na República dos Busundangas. Na arte de furtar, que ultimamente tanto barulho causou entre os eruditos, há um capítulo, o 4º, que tem como ementa essa singular afirmação: como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões. Não li o capítulo, mas abrindo ao acaso um exemplar do curioso livro,
achei verdadeira a cousa e boa para justificar a publicação dessas despretensiosas notas. A Brusudanga fornece matéria de sobra para livrar-nos, a nós do Brasil, de piores males, pois possui maiores e mais completos. No Brasil, todo mundo virava mesmo doutor, sobretudo nas Brusundangas. Mas Lima atravessa em 14 um período particularmente depressivo. Pede novo afastamento por motivo de saúde e registra no seu diário. Tenho sinistros pensamentos. Ponho-me a beber, paro. Voltam eles e também um tédio na minha vida doméstica, do meu viver cotidiano, e bebo. Uma bebedeira puxa outra e lá vem a melancolia. Que círculo vicioso. Despeço-me de um por um dos meus sonhos. Mesmo assim, o Lima vai se reinventando, tanto que começa a escrever crônicas diárias para o Correio da Noite. Em agosto de 14, de novo, durante uma nova crise alcoólica, Lima precisa ser contido para não destruir a casa da família, acometido que estava por delírios persecutórios. Acreditava que a polícia queria prendê-lo por suas opiniões políticas anarquistas e via também insetos e monstros horrorosos nas paredes. Por recomendação médica, os irmãos de Lima Barreto decidem enviá-lo para o sítio de um tio em Mangaratiba, para repouso e abstinência. Ele que saía tão pouco do Rio de Janeiro. Mas o surto se repete e seu irmão Carlindo, que nessa época era guarda civil, providencia para que Lima seja levado num carro forte da polícia e internado no Hospital de Alienados, na Praia da Saudade, em Botafogo. Estamos em 1914 e o escritor fica recluso na seção de nome absolutamente paradoxal, Pandemônio, e é internado pelo funcionário que o recebeu como branco, ou melhor, como um funcionário público e, portanto, branco. Esses são colegas que Lima descreve no seu diário. Todos eles negros, todos eles, a maioria deles internados por alcoolismo e todos recebendo o mesmo tratamento, ópio. Diz Lima Barreto nesse momento, no manicômio, olho de lado a lado e tudo é negro. Lima recebe então o tratamento à base de ópio e numa longa anamnese médica declara ser um alcoolista imoderado, não fazendo questão de qualidade. Assume também ter traços hereditários da raça. Lima se referia às teorias do determinismo racial, que ele conhecia tão bem quanto combatia, e por vezes temia. 1º de novembro, ele se licencia novamente da Secretaria da Guerra, por motivos de saúde. Dessa vez, o seu diagnóstico é idêntico ao de João Henriques, neurastenia. O escritor fica afastado do trabalho até 31 de janeiro do ano seguinte. Publica com mais frequência na careta, quase sempre com um pseudônimo, ou com os apelidos que ele chamava de apedidos. Em dezembro, sai Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou melhor, entra no prelo e começa a ser publicado no ano seguinte. A obra é recebida novamente com frieza pela imprensa do Rio. Lima escreve no seu diário: Policarpo Quaresma, ideia que mata, a decepção, o pessimismo. Em junho, ele recebe 30 dias de licença médica com diagnóstico de neurastenia com anemia pronunciada. Mas a vida corre e ainda em setembro publica no jornal A Época a crônica Manifesto Amplius, em que critica
ferozmente o establishment literário. E explicita nessa crônica sua militância por uma literatura com preocupações sociais. Diz ele: não desejamos mais uma literatura contemplativa. Não é mais uma literatura plástica que queremos, a encontrar beleza em deuses para serem mortos. Em julho de 1917, por conta de uma nova bebedeira, Lima é internado no Hospital Central do Exército. No seu diário, ele anota: andei porco, imundo, voltei para casa, muito a contragosto, pois o estado de meu pai, os seus incômodos, junto aos meus desregramentos, tornam-me a estada em casa impossível. Voltei porque não tinha outro remédio. Em 1917, Lima Barreto conclui uma lista circunstanciada dos volumes da sua biblioteca pessoal. A orgulhosa, a famosa Limana. Quem sabe de Lima e de Mana, não sei. Ele contabiliza 707 obras. Nesse ano, ele abre mão da vaga na ABL, como faria por 3 vezes. O escritor se inscrevia na Academia Brasileira de Letras, desistia, falava mais mal da academia e da literatura que ela representava. Em maio, ele publica na revista anarquista ABC, revista onde ele mais publicou, a crônica No Ajuste de Contas. Lá estava o seu manifesto maximalista, socialista revolucionário, que termina com um grito de guerra: Ave Rússia. Ele se declara frontalmente contra a literatura de toaletes de Coelho Neto. Dizia ele que pretendia distribuir colunas gregas em meio ao país tropical. Ele criticava Coelho Neto também por ele ser a favor do futebol. Já Lima era tão contra que cria uma liga contra o futebol. Não deu certo. Lima solicita então uma nova aposentadoria da Secretaria da Guerra por invalidez. Estamos em novembro. Ele fratura a sua clavícula durante uma bebedeira e é encontrado pelo seu amigo Noronha Santos, numa rua de Todos os Santos. É levado então para o Hospital Central do Exército, no centro da cidade, onde ele fica 2 meses internado. Do hospital, ele envia para Monteiro Lobato Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Monteiro Lobato era editor da Revista do Brasil, em São Paulo. Lima também já havia mandado para ele um outro conto, na verdade encomendado por Lobato, chamado O Moleque, uma forte crítica ao preconceito. Lobato responde então afirmativamente à oferta de Lima Barreto e lhe oferece um conto de réis em adiantamento e mais 50% dos lucros com as vendas do romance. Era muito para Lima Barreto, que sempre financiava e distribuía os seus próprios romances. Em novembro, ele segue com muito afeto o levante anarquista frustrado do Rio de Janeiro. Seu amigo da época da Politécnica, José Oiticica, é um dos cabeças do movimento e acaba preso. Internado, Lima registra em crônica e no diário íntimo a brutal repressão policial à militância anarquista e grevista. Lima, nesse momento, é cada vez mais anarquista e solidário com os homens e com os animais. Finalmente, em dezembro de 1918, Lima é aposentado por decreto do presidente da República, Delfim Moreira, que estava em exercício nessa época. Tempo total de serviço público: 14 anos, 13 meses e 12 dias, suadamente contados pelo escritor. No começo de 19, aparecem nas livrarias do Rio de Janeiro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Aí estava o livro de que Lima tinha pronto desde 1907, mas resolvera retardar, deixara na gaveta. Aí estava também o retrato de um filósofo andarilho pelas ruas do Rio de Janeiro. Ainda nesse mês, Lima se candidata pela segunda vez a uma vaga na ABL. Nesse caso,
tentaria entrar na vaga de um colega de Boemia, Emílio de Menezes. Não dá certo. Em dezembro de 1919, ele é internado pela segunda vez no Hospital de Alienados. Isso depois de um novo surto. Estamos assim em 19 e como em 1914, o escritor recebe tratamento à base de ópio. Dessa vez, o funcionário anotou uma outra cor, 4 anos depois. Dessa vez, Lima Barreto entrou como pardo. Lima recebe, então, das mãos de do diretor do manicômio, Juliano Moreira, negro como ele, lápis e papel. Lima testemunha no final de janeiro uma rebelião dos pacientes contra as más condições de tratamento naquela instituição. A temporada na Praia da Saudade, como ele dizia, origina as notas do Diário do Hospício, que, por sua vez, serve de base para o romance inconcluso chamado O Cemitério dos Vivos. Tratava-se de uma crítica dura e muito consciente contra o sistema manicomial brasileiro e as discriminações de raça e cor por lá praticadas. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário, que me é hoje indispensável. Dessa vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português, arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta podre. Muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, eu tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando eu dou sinais de loucura, delírio. Voltei para o pátio. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos, quando baldeei, chorei. Mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. A literatura ou me mata, ou me dá o que eu peço dela. Estamos agora em 1920, em fevereiro de 1920. Lima Barreto recebe alta. Antes um andarilho inveterado, como Gonzaga de Sá, ele fica cada vez mais recluso na sua casa, em Todos os Santos. Ele ganha uma caricatura de Hugo Pires, que nada parece com a sua situação naquele momento. Na imagem, Lima é a própria malandragem. Em dezembro, lança Histórias e Sonhos. O livro reúne 20 contos, entre os quais O Moleque, Cló, Clara dos Anjos. 4 de novembro, ele inscreve Gonzaga de Sá no prêmio de melhor livro do ano da Academia Brasileira de Letras. Só recebe menção honrosa. Lima se chateia. Em 1921, a convite do médico, colega, amigo, Ranulfo Prata, ele viaja para Mirassol. Iria desfrutar uma nova temporada de repouso e de recuperação. Numa escala em São Paulo, ele encontra-se com os militantes e amigos anarquistas. Afirma também numa carta ter visitado Monteiro Lobato, seu colega, o seu confrade, mas não há nenhuma confirmação desse encontro. Durante sua estada em Mirassol,
Lima é convidado a proferir, na vizinha São José do Rio Preto, uma conferência. Na última hora, desiste de comparecer. É encontrado inconsciente numa rua em Mirassol, sob efeito do álcool. Mas deixa uma espécie de testamento que publica na revista Souza Cruz e que ele chamou O Destino da Literatura. Ainda esse ano ele se inscreve pela terceira vez na vaga de João do Rio, Paulo Barreto, para a ABL. Não consegue. Na verdade, ele retira a sua candidatura da academia alguns meses depois, numa carta em que ele alega motivos inteiramente particulares e íntimos. Nessa época, a saúde de João Henriques, pai de Lima, vai se degradando de maneira muito acentuada. Começa então o ano de 1922, um ano difícil para Lima Barreto, um ano que não foi. Mas Lima começa o ano animado. Ele data seu romance mais suburbano, e que ele escreveu a vida inteira também, Clara dos Anjos. Ele não chegou a ver a obra publicada, essa obra que tratava da história da filha de um carteiro, seu Joaquim, morador de Todos os Santos. Clara dos Anjos, que foi criada com recatos e mimos, com muitos sonhos, muitos projetos, mas acaba só, grávida e desiludida. Em 22 de julho, Lima Barreto é convidado para escrever para a Careta uma resenha sobre a revista Claxon, a revista dos modernistas paulistanos de São Paulo. Lima não gosta nada, não gosta do título, fala que o título é coisa de estrangeiro, coisa de buzina no estrangeiro, acusa os modernistas de futuristas, de cultores do italiano Marinetti. No final do artigo ele até tenta melhorar a situação. Era o famoso bate e sopra, estilo de Lima Barreto. Os paulistas revidam com a mesma ironia e desautorizam Lima Barreto, o chamam de um tal de Lima Barreto. Era o começo de um grande desencontro. Lima, que dialogava com o modernismo, era ele mesmo um modernista, seria definido pelos paulistanos como um conservador. Triste engano. Mas esse seria também o ano do centenário da independência. E em 7 de setembro de 1922, o escritor faz sua última visita ao centro do Rio. Comparece à exposição do centenário da independência. Ele simplesmente detesta a patriotada que tomou conta dos brasileiros. Em novembro de 1922, Lima foi pego pela morte, antes do seu pai. Ele que temera tanto não poder pagar pelo enterro de João Henriques, morre um dia e meio antes do seu pai, lendo a Revue de Deux Mondes, a revista dos dois mundos, que alusivamente dizia muito sobre Lima. Ele que viveu entre dois mundos e uniu os dois, o centro e a periferia, o Rio e o Brasil. Aí estava Lima, que escreveu tanto sobre a morte e que, de alguma maneira, quase previu a sua, na pele de seu personagem mais maduro, Gonzaga de Sá. Afinal, dei com a casa do compadre Gonzaga de Sá. Era um chalé. Da rua avistei logo o caixão, o vulto confuso do cadáver. Na porta, curiosos da vizinhança, as crianças brincavam na rua inocentemente. Fui vendo a sala, não havia muita gente, mas que variedade de tipos e de cores encontravam-se quase todos do espectro humano. Muito concentrados, os circunstantes se falavam, era baixinho, se lhes aflorava um sorriso aos lábios, logo o abafavam. Sentei-me também numa cadeira e afinal pude olhar o cadáver. A cor faraônica do rosto, meio oculto no lenço ao queixo e pelas pétalas de flores espalhadas ao redor. Para se compreender bem um homem, não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como ele morreu. Como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Lima, que dizia não saber morrer, morreu em casa, numa tarde de 1º de novembro de 1922. Seu diagnóstico,
gripe torácica, provavelmente uma pneumonia, e colapso cardíaco, também vinculado ao álcool, que entraram em seu sistema e no seu cotidiano. Ele tinha apenas 41 anos de idade. O enterro aconteceu na manhã seguinte no cemitério São João Batista, em Botafogo, conforme a sua vontade expressa. Ele, Lima Barreto, que detestava solenemente Botafogo, lá estava à espera de seu pai, que falece no dia 3 de novembro. Hora de fazer de uma longa história um breve relato. Lima teria uma recepção demorada. Ainda em 1924, seus 3 irmãos doam todos os livros da Limana a José Mariano Filho, que Lima chamava de poeta bonitão. Ele que financiou os 2 enterros, pai e filho, na mesma lápide. Na década seguinte, a coleção seria destruída pelas intempéries da chácara de Mariano, em Jacarepaguá. A obra de Lima Barreto restaria classificada como se fosse pré-modernismo, como se fosse uma literatura que não foi e também não é. Pode-se dizer que é só em 1952 que Francisco de Assis Barbosa publica uma biografia fundamental sobre Lima Barreto, que ele chamou A Vida de Lima Barreto. E fez muito mais. Junto com a irmã Evangelina, ele dá início à publicação da obra completa de Lima Barreto em 17 volumes pela editora Brasiliense. A organização era de Francisco de Assis Barbosa e os prefácios de intelectuais de renome à época. Alceu de Amoroso Lima, Sérgio Buarque de Holanda, Lúcia Miguel Pereira, Gilberto Freire. Nem todos aclamaram Lima, é claro. Mas Lima deixaria, por seu lado, vários recortes que hoje fazem parte dos seus lugares de memória e que agora são um pouco nossos. Um telegrama, um envelope, um caderno, uma casa que inventou de ser sua, não era? E que ele chamou de Vila Quilombo e ainda acrescentou, só para enfurecer Copacabana. Aos poucos, a obra de Lima Barreto vai voltando e assumindo seu lugar essencial, incontornável. Quem sabe estejamos presenciando agora, nessa nossa geração animada pelos direitos civis, esses direitos inalienáveis, a diferença na igualdade e vice-versa, uma nova retomada de Lima Barreto. A obra de Lima Barreto é clássica, pois nunca acabamos de lê-la. Há sempre uma nova brincadeira, outra provocação, uma nova dor para que a gente possa sofrer junto e compartilhar. Talvez nesse momento em que vivemos, estejamos prontos para a atualidade de Lima Barreto, um escritor, um intérprete do contra, mas que foi sempre, e à sua maneira, a nosso favor. A favor de uma república menos falha, de uma democracia mais plena, um país menos exclusivista, menos racista, com menos feminicídios e com lugar para uma literatura militante, como era a de Lima Barreto. Um ano antes de morrer, Lima deixou esse texto-testamento sobre a sua literatura. Mais do que qualquer outra atividade espiritual da nossa espécie, a arte, especialmente a literatura, a que me dediquei e com que me casei, mais do que ela, nenhum outro qualquer meio de comunicação entre os homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino na nossa triste humanidade. Os homens só dominam os animais e conseguem em seu proveito ir captando as forças naturais porque são inteligentes. A sua verdadeira força é a inteligência. E o progresso, o desenvolvimento desta decorrem do fato de sermos nós animais sociáveis, dispondo de um meio quase perfeito de comunicação, que é a linguagem, com a qual nos é permitido somar e multiplicar a força de pensamento do indivíduo, da família, das nações e das raças. E até mesmo das gerações passadas, graças à escrita,
e a tradição oral que guardam as cogitações e conquistas mentais delas e as ligam às subsequentes. Portanto, meus senhores, quanto mais perfeito for esse poder de associação, quanto mais compreendermos os outros que nos parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será a ligação entre os homens e mais nos amaremos mutuamente, ganhando com isso a nossa inteligência, não só a coletiva, como a individual. A arte, tendo o poder de transmitir sentimentos e ideias sob a forma de sentimentos, trabalha pela união da espécie. Assim, trabalhando, concorre, portanto, para o seu acréscimo de inteligência e de felicidade. Ela sempre fez baixar das altas regiões, das abstrações da filosofia e das incansáveis revelações da fé, para torná-las sensíveis a todos. As verdades que interessavam e interessam a perfeição da nossa sociedade. Ela explicou e explica a dor dos humildes aos poderosos e as angustiosas dúvidas destes àqueles. Ela faz compreender umas às outras as almas dos homens, dos mais desencontrados nascimentos, das mais diversas épocas, das mais divergentes raças. Ela se apieda tanto do criminoso, do vagabundo, quanto de Napoleão, prisioneiro, ou de Maria Antonieta subindo a guilhotina. Ela, a arte, não cansada de ligar as nossas almas umas às outras, ainda nos liga à árvore, à flor, ao cão, ao rio, ao mar e à estrela inacessível. Ela, a arte, nos faz compreender o universo, a terra, Deus e o mistério que nos cerca e para o qual abre perspectivas infinitas de sonhos e de altos desejos, fazendo-nos assim tudo compreender. Entrando no segredo das vidas e das coisas, a literatura reforça o nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Ela, a arte, tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e nos compreendermos. E por aí nós nos chegaremos a amar mais perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim. O amor sabe governar com sabedoria e acerto. E não é à toa que Dante diz que ele move o céu e a autoestrela. Atualmente, nessa hora de tristes apreensões para o mundo inteiro, não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e de justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é tornar sensível, assimilável, vulgar esse grande ideal de poucos a todos, para que ela cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina. Possam essas palavras de grande fé, possam elas, na sua imensa beleza de força e de esperança, atenuar o mau efeito que vos possa ter causado as minhas palavras desenchavidas. É que eu não soube dizer com clareza e brilho o que pretendi. Mas uma coisa garanto-vos: pronunciei-as com toda a sinceridade e com toda a honestidade de pensar.
Talvez isso faça com que eu mereça perdão pelo aborrecimento que vos acabo de causar. Exato. Obrigada, Felipe. Obrigada, Guilherme Thail. Só mais uma coisa. Deixa eu te agradecer ao Felipe Ischa, ao Guilherme também, que ajudaram a gente aqui, Felipe que dirigiu a fazer essa performance. Só que a gente acredita que Lima Barreto também é rua, então a gente vai aí para a praça repetir alguns desses textos que a gente fez. Tchau. Vai falar.